Muito bom dia, muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês aqui. Muito bem. Eu já vou começar fazendo uma pergunta em relação à sua campanha. Existe hoje uma discussão em torno do fundo eleitoral, né? Se questiona demais utilizar esse dinheiro e tal. A sua campanha, ela é basicamente fundamentada no uso desse fundo eleitoral, R$300 mil. Qual é a sua interpretação em relação ao uso desse dinheiro? Obviamente, se você usa, você defende a utilização dele. Mas como explicar para as pessoas que você utiliza o dinheiro do fundo eleitoral? Olha, essa questão do fundo eleitoral, sim, eu estou usando única e exclusivamente o recurso do fundo eleitoral. Pode ter uma discussão moral aí que futuramente pode ser discutida, mas nesse momento ele é um ato legal. Eu estou usando o dinheiro que é legal, todo mundo sabe quanto eu recebi, todo mundo vai saber como eu vou prestar conta disso. A pergunta eu acho que deve ser feita para quem não usa o fundo eleitoral, não é? O dinheiro da campanha de quem não usa vem da onde? De onde vem esse dinheiro? Essa é a pergunta que precisa ser feita, né? Eu tenho como prestar contas, não vou usar dinheiro de empresário nenhum, né? Para que eu possa, quando governar Joinville, a partir de 1º de janeiro ano que vem, ficar livre, leve e solta para tomar as minhas decisões e sem nenhum compromisso com ninguém. Essa questão do fundo eleitoral é uma questão sempre recorrente nessa campanha. Outra questão aqui em Joinville, no caso bem recorrente, é a questão da estrutura da administração pública, né? Todo mundo falando em que vai cortar a secretaria, que vai diminuir para 10, para 7, não sei para quantos, que vai cortar o número de cargos comissionados, que agora todo mundo descobriu que é muito exagerado e tal. No seu caso, a sua matemática vai cortar em quanto as secretarias e quanto vai ser a diminuição dos cargos comissionados? A princípio, eu não estou propondo cortar nada. Talvez, assim que nós chegarmos lá, nós vamos fazer uma leitura da estrutura como um todo e talvez a gente tenha que fazer uma reforma administrativa sim. Mas nesse momento eu acho balela esse discurso de dizer eu vou cortar X e Y, né? Para tentar agradar, fazer aquele discurso que o povo gosta de ouvir, né? O que o povo quer é o serviço bem feito. O que o povo quer é resultado da sua solicitação, do seu atendimento. E não cortes. Às vezes, por vezes, os cortes nem significam tanto assim. O que nós precisamos é tocar e fazer com que a máquina pública seja ágil, que preste resultados, que a população receba com qualidade o atendimento que ela quer. Eu não falo em corte de cargos. Então, o que eu entendi é... Bom, você tem uma atuação na vida pública desde sempre, né? Então você conhece a máquina pública, mas você também conhece as pessoas, né? Conhece o anseio da sociedade. E a discussão da sociedade é justamente essa efetividade do poder público, e por não haver a efetividade, se questiona para que tanta gente, se questiona para que dinheiro público sendo utilizado para fazer uma campanha, R$300 mil, sendo que esses R$300 mil poderia ser asfaltado uma rua. Isso que para mim não ficou claro. Como é que você vai explicar isso para as pessoas? Como é que você explica isso para a população? Do jeito que eu estou tentando explicar aqui, veja bem. Foram feitos alguns cortes aí de algumas estruturas nesses últimos tempos aqui no município de Joinville, que gerou uma insatisfação da sociedade, que hoje sofre o preço de alguns cortes. Por exemplo, acabar com a 25 de julho foi um desastre para a área rural de Joinville, né? Eu que tenho caminhado aí, os nossos agricultores sofrem as consequências da falta de uma assessoria adequada, de uma consultoria adequada que eles recebiam, né? Fazer cortes na cultura, como nós fizemos nesses últimos meses, ou anos, aliás, porque a pandemia da cultura fechou faz 8 anos, né? Que nós não temos absolutamente nada. E é um setor que, ao invés de se gastar dinheiro, é um setor que traz recursos para o cofre público. O turismo, né, que juntaram o turismo e a cultura, conseguiram prejudicar com 2 fortes setores da sociedade. E 2 setores que trazem recursos, né? E nós temos setores na prefeitura que gastam muito dinheiro, que é a saúde, a assistência, né? A infraestrutura. Esses serviços precisam ser... precisam ter um aparato de outros setores que trazem recursos, mas nós fechamos a porta para o desenvolvimento. Então hoje nós temos funcionários jogando baralho durante o expediente, porque foram abandonados, né?
A qualidade no sentido figurado ou é real mesmo? É porque não estão sem fazer, não tem o que fazer, não estão sendo aproveitados. E o que eu quero dizer é que não é o corte de cargos que traz o desenvolvimento para uma cidade. O que faz é ter um chefe competente, responsável, que conheça o setor e que faça a equipe trabalhar, que motive as pessoas para o trabalho, né? Não é fazendo corte de cargos, até porque, não se iludam, né? Uma coligação política traz muito cargo de vereador, né? E por alguma porta esses suplentes de vereadores vão entrar. Se não for pela via legal, vai ser através de empresas terceirizadas, eles serão contratados. Então, sabe, a gente precisa pensar as coisas de um modo mais profundo, né? Sem deixar se iludir. Corte de cargo, a princípio, não significa muita coisa. Até pela sua resposta agora, e outras, a gente nota uma Tânia Eberhardt, assim, calejada na vida pública. E a gente analisa o seu histórico, vê, já foi secretária da Saúde aqui, foi secretária da Saúde do Estado e tal. E não é à toa que no início da campanha, ou até antes da campanha, eu notava que Tânia Eberhardt e os seus mais próximos vibravam, e com suas razões, quando vinha um MDBista histórico e se aliava com Tânia Eberhardt. E aí todo mundo começou a dizer, olha, o MDB histórico está com Tânia. E o MDB efetivo da legenda agora é Fernando Krelin. Né? Houve aquela divisão clara. E isso ficou cada vez mais nítido ao longo dessa campanha. Mas a pergunta que fica, Tânia, é o seguinte: que adianta ter os MDBistas históricos consigo, fazendo esse volume de gente conhecida nos bastidores políticos, se o eleitorado pode não entender isso? O eleitorado tem voto caixão no MDB, seja qual for o candidato do MDB. É aquela coisa de torcida de time de futebol. Eu sou tal time, eu vou ficar sempre com esse time. Aí não analisa o MDB histórico, a ideologia do MDB, os novos rumos do MDB e tal. Qual é o seu processo? Qual é o seu trabalho de trazer também os votos do MDB e não só os históricos do MDB? Veja, Osni, eu tenho sido, desde que eu assumi a minha filiação no Cidadania e que eu defini que seria candidata a prefeita, eu tenho escutado essas questões. Ah, mas a Tânia é do antigo MDB, tem um grupo aí que é do MDB. Aliás, são pouquíssimos, raríssimos, né, candidatos que hoje disputam que um dia não estiveram do PMDB, né? Porque o PMDB foi um grande partido histórico, ou MDB antigo, não esse MDB de agora, um partido histórico que fez a reforma política desse país. A dívida que eu sempre dizia, e quando eu ainda estava no MDB, que o PMDB tinha uma dívida histórica com o povo brasileiro, que era a reforma social. Porque a reforma política ele fez, mas ele não fez a reforma social. E eu me sinto muito tranquilo em dizer que eu não me envergonho de ter sido do MDB durante 40 e tantos anos, porque foi o MDB, aquele MDB, que fez a Ponto Trabalhador, a Mauro Moura, a JK, os Séries e Joinville, os Sérgio, quer dizer, muita coisa, os postos de saúde, o serviço odontológico. As coisas boas que existem nessa cidade foram feitas pela mão de governos do MDB. Acontece que o MDB começou a pecar quando se juntou com uma ala que planejou toda essa corrupção dentro do nosso país, e lamentavelmente lá estavam alguns PMDBistas, e esse PMDB de agora, que o atual governo nunca foi PMDB, né? Entrou no PMDB para ser candidato a prefeito e para ser prefeito. Então, eu não me envergonho de ter sido PMDB, né? Eu acho que as pessoas que comentam isso esquecem de olhar a minha história de trabalho dentro do PMDB, como é que a Tânia se comportava dentro do PMDB, porque por vezes eu quase fui expulsa por discordar de algumas coisas, porque eu sou uma pessoa de posições, nunca fiquei em cima do muro, se essas pessoas entraram no MDB, no PMDB, para serem candidatos, né, lógico, numa referência aí ao atual governo municipal, dá para a gente dizer então que Luiz Henrique errou ao guindar o do dele para a condição de prefeito. Pode ser que tenha uma parte de participação do Luiz Henrique, mas também uma questão de fidelidade da pessoa que entrou, que recebeu
né? Eu já era candidata naquela oportunidade a prefeita, né? E cedi meu espaço. E essa pessoa não ter entendido a importância histórica do PMDB e começou a fazer tudo o contrário do que a cartilha do MDB, dos bons MDBistas, sempre divulgaram. O Udo dele entrou no MDB para ser candidato. Você entrou no Cidadania no final do ano passado, se eu não estou enganado. Entrou também no partido só para ser candidata? Só para ser candidata e porque o Cidadania... Por que o Cidadania também? O Cidadania é o antigo PPS, né? Que mudou o nome. Sim. E tal. Os partidos, desde o ano passado, vão mudando seus nomes. O PEN se tornou Patriota, o PMDB se tornou MDB. Porque é uma espécie de vergonha do que era, né? É uma espécie de mudar o histórico do seu partido. Por que então Cidadania? Veja bem, quando eu saí do MDB, eu tinha uma intenção de não participar mais da vida pública e de partido político nenhum. Por que eu escolhi o Cidadania? Eu até acho assim, ó, que não foi uma questão de vergonha ou de histórico, porque o PPS participou sim, num determinado momento do governo Lula da Silva, mas quando começou o processo de corrupção, ele se afastou, ele deixou o governo. Eu acho que o nome ali, o Partido Popular Socialista, também pegou bastante. Olha, é que o país, o mundo se modernizou. E o próprio Freire, que é uma figura ideológica que tem raízes no antigo Partido Comunista, o que ele fez? Ele abriu totalmente o partido, e a minha opção pelo Cidadania foi exatamente por isso. Ele abriu, hoje é o estatuto mais moderno que nós temos no país, não tem coisa de vir de cima para baixo e faz comissão provisória e o candidato tem que ser esse, aquele ou aquele outro, não tem. Ele abriu totalmente, ele respeita, não tem comissão de ética para vereador que votar contra o partido, e isso tudo me deixou extremamente livre, leve e solta para fazer o que às vezes me incomodava no outro partido, quando insinuavam corporativismo, que eu deveria ir para uma comissão de ética porque eu votei contrário na Câmara, entendeu? Então essa liberdade que o partido conseguiu abrir, e por um velho histórico que de mãos limpas, até que me prove o contrário, porque o PPS conseguiu passar por todo esse processo de corrupção no país sem nenhum político preso e sem nenhum político envolvido na sacanagem. Então foram essas as questões, porque eu fui convidada antes do PPS, antes do Cidadania, por muitos partidos políticos, para que eu fosse até a candidata a vice, né? E eu fiz a opção pelo Cidadania porque eu entendi que mesmo com a idade que eu tenho, mas com a história política que eu tenho, ele me oferecia essa liberdade por qual eu sempre lutei. Candidata, você foi vereadora, né? 2 mandatos. Conhecida por ter sido vereadora, e também pelos cargos que ocupou, e talvez a maior referência como secretária de Estado da Saúde, certo? Hoje, a maior mácula dessa gestão, eu diria, além da incompetência absurda que vimos, é essa troca de cargos entre integrantes do Poder Legislativo com o Poder Executivo, enfim, isso ficou claro, isso é uma discussão que ficou evidente entre os vereadores, eles ficavam se atacando por conta desses cargos, então não é uma denúncia, não estou denunciando. Sim. Isso ficou exposto, chegou a ser ridículo isso para um histórico do prefeito que se apresentava como diferente. Você, vereadora, deixou de ser vereadora, ou em alguns momentos, mesmo assim conseguiu cargos no governo do estado, no município, agora no final no hospital regional. Como adaptar figuras da política, adaptar vereadores com essa relação com o Poder Executivo, mas sem essa mácula? Como que você vai trabalhar isso, sendo que a mesma coisa do fundo eleitoral? A gente um questionamento que se fala em fundo eleitoral já enche o saco das pessoas. Quando fala dessa questão dos vereadores, dos cargos, também enche o saco. Como fazer de modo efetivo? O que você vai fazer em relação a isso? Bem, primeiro que o Cidadania tomou uma posição que é a seguinte, o Cidadania Local. Todo vereador que for eleito vereador vai ficar como vereador na Câmara de Vereadores, ok? Não vai assumir uma secretaria. Vereador eleito continua sendo vereador. A questão depois da escolha para os diversos cargos serão no critério técnico e de conhecimento. Tá? Não serão por indicação política. Tenha mais absoluta certeza disso. Eu assumi sim vários cargos. Antes
e depois de ser vereadora. Durante o meu mandato de vereadora, quando eu me elegi vereadora, depois de ter estado na Secretaria da Saúde durante 5 anos, havia uma solicitação do prefeito Tebaldi na época que eu permanecesse na secretaria, embora eu não quisesse, e eu permaneci lá 45 dias, até que ele fizesse a escolha do novo secretário. Tá? E só, eu cumpri o meu mandato de vereadora. Esse seu primeiro escalão, que vai ser escolhido por critérios técnicos, como a senhora mencionou, é provável que a gente tenha a maioria MDBista. Ou estou errado? Olha, não pensou nisso? Não pensei nisso. O que eu quero é prestigiar muito o nosso servidor público. Candidata, eu preciso fazer um intervalo. A gente continua ao vivo nas nossas plataformas digitais. Para você que queira assistir essa sabatina com a candidata prefeita de Joinville, pode ir no Facebook da Jovem Pan News Joinville ou no YouTube Jovem Pan News Joinville, tem que ter o Joinville no final. Você poderá continuar nos assistindo. A gente já volta aqui no Jornal da Manhã, no rádio, na Jovem Pan FM 91.1. Candidata, por favor, Osni. Eu perguntava do primeiro escalão, né? Porque a candidata falou que vai... Preciso interrompê-lo mais uma vez, desculpe. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News Joinville, AM 1250. Bom dia para você que nos ouve. Nós estamos ao vivo nas plataformas digitais e também no rádio na Jovem Pan News Joinville. Nós estamos sabatinando a candidata a prefeita Tânia Ebert. E agora Osni Martins fará a sua pergunta à candidata. A Tânia Ebert, que tem um histórico do MDB, como ela mesma falou aqui, mais de 40 anos no MDB, então teve a fase pré ou com Luiz Henrique até o final, depois deixou o partido, está no Cidadania. E aí fala que vai escolher o seu primeiro escalão por critérios técnicos e não por indicação política. Até aí a gente entende bem. Estou perguntando para a candidata se, então, nesses critérios técnicos, até pelo histórico da candidata, é natural que a gente tenha, então, um primeiro escalão de MDBistas, em sua maioria. A candidata disse que ainda não pensou nisso, mas tem que pensar, ou a senhora não acredita na vitória? Eu acredito na vitória, eu serei a prefeita de Joinville a partir do dia 1º de janeiro, mas não pensei na montagem da equipe ainda, porque a preocupação da campanha vem primeiro, né? Depois, do dia 15 de novembro, nós vamos começar a pensar na montagem da equipe. Veja bem, o critério é técnico, independente de qualquer relação política partidária. Eu nunca fui de perseguir servidor por conta das suas ideias ideológicas, muito pelo contrário. Quando eu fui secretária de saúde, secretária da assistência social, as escolhas sempre foram no critério técnico. O que eu particularmente eu lamento muito é que essa gestão colocou secretários, funcionários importantíssimos, né, na geladeira e que não aproveitaram a sapiência desses funcionários. E eu quero fazer o contrário. Eu quero aproveitar os bons servidores públicos, eu quero aproveitar alguns empresários para que faça uma gestão, para que a gente possa fazer uma gestão limpa, séria, com responsabilidade, a gestão que Joinville sonha e pensa. Independente do critério político, se é de partido A ou B, isso não me interessa, porque a política partidária acaba no dia que você toma posse. Candidata, eu imaginava no início da campanha que a senhora fosse conquistar de uma forma até natural, e eu não estou vendo isso até agora, aquele voto feminino. Afinal, né, são pouquíssimas as candidatas mulheres a prefeito, né, de qualquer cidade média, grande, são poucas. Em Joinville não é diferente. E eu não vejo, a senhora buscou o voto feminino, levantou bandeira em relação a isso, ou espera que isso aconteça de uma forma natural? Estamos buscando, estamos sendo muito bem aceitas, é verdade o que você diz, a mulher, sempre houve esse questionamento, mulher não vota em mulher, mas a gente está sentindo um outro clima, sabe? Nós estamos sim sentindo o apoio muito forte das mulheres, eu acho que as mulheres estão acordando para essa necessidade do momento. Joinville está precisando de uma mulher na prefeitura, está precisando de um olhar feminino, de um olhar mais materno, mais solidário, porque de uma mulher que sabe fazer a faxina interna e externa da casa, viu? Que é o que o momento está exigindo. Candidata, a pergunta que lhe faço, que também é recorrente, em relação à vereadora Ana Rita. Ela tem sido muito próxima do prefeito do Deller, base do governo, inclusive. Vocês já conversaram sobre essa questão, enfim, você tem falado em deixar muito aberto no Cidadania essas questões. Tem conversado com ela sobre essa posição, pró-UDA ou não, sendo que você, obviamente, faz essa oposição ao governo?
Veja bem, sim, conversei bastante com a Ana Rita. Aliás, quando a vereadora Ana Rita veio para o Cidadania, ela nos falou que ela tinha um compromisso com o Prefeito Udo, primeiro porque ela é professora do Prefeito Udo. Né? Ela é professora de inglês do Prefeito. Ela foi professora? Então é uma das responsáveis, então. Se ela é professora do prefeito, é uma das responsáveis desse naufrágio da administração. Professora de inglês, Osni. Professora de inglês, Osni. Tá. Ela era professora de inglês do Prefeito Udo. Então tá perdoada. E ela era amiga pessoal do prefeito também. E ela nos avisou sobre isso, né? E na questão... Mas esse comprometimento, o pessoal não pega mal? O comprometimento tinha que ser com o povo e não com o prefeito? Não, isso eu concordo com você, né? Mas cada cabeça é uma sentença. Né? A Ana Rita nos informou que ela tinha esse compromisso. Tem algumas coisas que ela votou contrária, outras a favor. Algumas coisas eu concordei com ela. A Ana Rita é uma guerreira, gente. A Ana Rita trabalha na Câmara de Vereadores com muitas dificuldades, inclusive de saúde, né? São 8h06. Para você que nos ouve na Jovem Pan FM 91.1, nós estamos encerrando essa edição do Jornal da Manhã. Lembrando que nós continuamos a nossa sabatina com a candidata a prefeita Tânia Ebera. Ela estará conosco aqui até às 8h15 na Jovem Pan News AM 1250 e nossas plataformas digitais na Jovem Pan News Joinville, no Facebook e no YouTube. Aqui na Jovem Pan FM 91.1 você fica com ela, Marcinha Neto. Tenham todos um excelente dia. Vamos lá, continuamos a nossa conversa, candidata, por favor. Não dizendo que a Ana Rita é uma guerreira, ela sobreviveu aí com muitas dificuldades ao mandato dela e continua candidata, o que eu acho espetacular, uma pessoa na condição de saúde dela ainda querer servir a sua cidade. E principalmente a causa animal, né, que é a maior defesa dela. Então, vereador, essa é uma questão. Você tocou causa animal, não só está na moda, como tem que estar na moda, é um assunto, né, que vem aí em ebulição já há algum tempo e vai ganhando espaço e tal. Vamos ter uma secretaria municipal voltada para a causa. A senhora pensa, está todo mundo falando em diminuir o número de secretarias, a senhora já falou que é diferente, não está falando em diminuir e está falando de repente em aumentar o número de secretarias, como por exemplo a causa animal e tal, como é que fica? Não vamos aumentar uma secretaria e nem fazer uma secretaria da causa animal. Eu acho que a questão da causa animal merece sim um olhar mais especial, mais cuidadoso. Nós temos algumas boas propostas para a causa, mas basta uma gerência para fazer. Não temos ainda o porte de uma secretaria para trabalhar essa causa. Acho que dentro de uma gerência específica é possível fazer um bom trabalho na cidade, aumentar as castrações dos cães, levar uma clínica ambulante para tratar os animais na rua. Muita coisa pode ser feita sem necessariamente abrir mais um cargo. Candidata, burocracia. Joinville ficou famosa pela burocracia. Joinville tem uma história muito bonita em relação aos negócios, ao empreendedorismo, e agora ficou queimada por conta de não dá para abrir empresa em Joinville, não é tão simples. De maneira efetiva, o que você vai fazer para mudar isso? Primeira coisa é abrir essas gavetas e ver o que tem nela, porque ninguém faz ideia, né? Nós que estamos aqui fora do processo, saber o que estão dentro dessas gavetas guardadas e procurar saber por quê que estão guardados. É desburocratizar. Eu preciso partir da premissa que eu antes de mais nada preciso confiar em você, preciso confiar no cidadão. O que falta na prefeitura há muito tempo, não digo nem que isso seja agora recente, é maior fiscalização. A prefeitura faz as coisas e não fiscaliza absolutamente nada. Agora, nós não podemos impedir o desenvolvimento da cidade. Não sei qual foi o maluco que entendeu, né, que nós poderíamos fechar as portas da Joinville, travar as portas de Joinville para o desenvolvimento e o crescimento. Não que a gente queira que a micro-região ou a macro-região não desenvolva. É bom para Joinville também que todo o entorno, os municípios do entorno cresçam. Mas impedir o crescimento de Joinville é um crime. Entendeu? Parece que a prefeitura não precisa de dinheiro, né? Eu não quero aumentar impostos, mas eu quero que muita gente venha fazer o seu empreendimento aqui para que eu tenha, no rito normal, dinheiro no caixa para poder fazer uma boa educação, para fazer uma boa saúde, para prestar uma boa assistência a todos aqueles que precisam. A questão do Rio Matias,
candidata? É outra pergunta sempre recorrente aos candidatos. Se a senhora eleita prefeita vai herdar, vai ter esse presentinho aí no seu colo para resolver. Como é que vai ficar? Conclui a obra? Vai fazer o que sobre esse assunto pessimamente resolvido ou não resolvido pela atual administração que criou esse elefante branco e não soube domá-lo? Não, Osni, não é um elefante branco. É um tatu exótico. Furou a cidade inteira, acabou com o centro de Joinville, né? Conseguiu fechar o resto dos empreendimentos que nós tínhamos no centro da cidade. Por que isso aconteceu? Porque num determinado momento o prefeito deixou de ouvir aqueles que sabiam, aqueles que orientaram que esta obra ia trazer esses problemas, né? No afã, às vezes, de querer comprar mais barato, de querer pagar mais barato, eu contrato uma empresa que nem sempre está preparada para fazer uma obra desse tamanho. Eu sei do abacaxi que qualquer, seja eu, seja qualquer prefeito, vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. Serei eu, com certeza. Mas, primeira coisa, nós vamos ter que judicializar isso. Eu não sou boba de querer tocar a obra sem que eu tenha um respaldo jurídico muito grande. Afinal de contas, foram investidos lá muito recurso público. Agora, o que eu tenho certeza é que eu abro um processo de judicialização para ver o que de fato aconteceu lá, para apurar de quem de fato é a responsabilidade dessa obra. Agora, eu preciso arrumar o centro da cidade antes de mais nada. O centro histórico de Joinville acabou, a Visconde Taunay acabou. E essas pessoas não podem ser prejudicadas por conta da continuidade dessa obra. Então, eu preciso recuperar o centro da cidade e ir atrás para ver o que eu faço com a obra específica do tatu exótico que acabou com o nosso centro da cidade. Candidata, não vale aquela resposta de depois a gente vai ver isso. Tem que responder, hein? Não, mas Não indo, Tânia Eberhardt para o segundo turno, vai apoiar quem? Isso é uma decisão que o partido também não fez a discussão, porque nós temos tanta certeza, né, que nós vamos estar no segundo turno, que nós ainda não paramos para fazer essa discussão. Essa pergunta, ninguém vai para o segundo turno, ele pergunta para todo mundo. É verdade? Nós não discutimos essa questão, porque eu tenho certeza que eu vou estar no segundo turno. Candidata, tu quer continuar? Vamos lá. Você no começo, perguntei sobre fundo eleitoral, você disse que usa. Perguntei sobre cargos comissionados, você disse que não vai diminuir. Perguntei sobre a vereadora Ana Rita, disse que conversou, ela é uma guerreira e tal. Vereadora Ana Rita que defendeu o prefeito na COSIP, defendeu em relação à CPI do Rio Matias, foi contra, enfim. Não parece uma passividade da candidata? A população quer mudar o negócio, quer ver ir para frente. Não está muito, deixa como está, eu tolero aqui, tolero lá. Mas quem me conhece sabe que eu não deixo como está, né? Eu preciso dizer o seguinte, essa questão de cortar cargos, isso é insignificante para quem já fez um programa chamado Série em Joinville, Centro de Educação e Criação Infantil, que atendia crianças período integral nessa cidade durante anos, coisas que ao longo do tempo foram acabando. Hoje eu volto a trazer para a minha campanha uma pauta de atender crianças de 0 a 3 anos, período integral, coisas que nós fizemos lá na década de 70, lamentavelmente. Hoje eu volto à minha pauta, e eu não tenho medo de que você me aperte aqui e diga assim, mas você está voltando? Sim, porque essa cidade já teve coisas muito boas que acabaram. Hoje nós não temos nenhum projeto para meninos de rua, para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social, né? A última obra, acabaram com o SERGES, o Centro de Educação e Criação Juvenil, que eram oficinas profissionalizantes para meninos em situação de vulnerabilidade, que faziam marcenaria, que faziam tapeçaria, que faziam bolsas, calçados, cintos, bolas de futebol. Tudo isso nós já tivemos na cidade e acabou, não é? E eu quero voltar a fazer essas questões, porque eu vou fazer oficinas, eu defendo a educação período integral, mas eu também tenho o pé no chão. Eu sei que eu não posso prometer o negócio que eu não consigo fazer dia 2 de janeiro, que é fazer período integral de imediato, porque as escolas já estão ocupadas, cheias de crianças. Nós vamos ter que ter unidades físicas. E por isso, nesse momento, até que a gente consiga gradativamente mudar para o período integral, fazer oficinas de contraturno nos vários bairros da cidade para recuperar o que nós já tínhamos, né? Foi essa pessoa que não defende corte de cargos,
sabe? Que fez 18 postos de saúde nessa cidade, que fez 23 equipes de saúde da família, que fez o único hospital dia psiquiátrico dessa cidade, sabe? Que fez o único ambulatório do país para doentes especiais, para pacientes especiais com problemas intelectuais. Ou seja, todo mundo me conhece como uma pessoa dinâmica, né? Criativa, que tira água de pedra, porque várias vezes eu tirei água de pedra. Então não são essas pecuinhas do serviço público que resolvem o problema. O problema do serviço público se resolve em comprar bem, em usar bem o recurso público, sabe? Em não roubar, em não fazer sacanagem com licitação. São essas coisas que resolvem o problema. E aliás, eu já fiz. A senhora disse ter certeza que vai estar no segundo turno, né? Por isso não escolheu quem vai apoiar se não estiver nele. Mas para a senhora estar no segundo turno, a senhora tem que estar pelo menos em segundo lugar. Senão, não vai para o segundo turno. E em nenhuma pesquisa até agora a senhora aparece em segundo lugar. Vamos ver ainda alguma pesquisa apontando Tânia Eberhardt em primeiro ou segundo lugar? Ou as pesquisas estão erradas? Não, ainda temos... Bota fé nessas pesquisas? Ainda temos 15 dias de campanha, né? E eu acredito nesse potencial e nessa virada do jogo. Não quero avaliar a qualidade das pesquisas. Eu posso te dizer, eu posso te dar um exemplo. Quando eu fui votada, a vereadora mais votada do estado de Santa Catarina, a pesquisa não me dava como eleita. Tá? Não me dava como eleita. E colocava em primeiro lugar um vereador que não foi eleito. Então fica sempre aquela... né? Mas eu não vou fazer essa discussão. Obrigado pela sua participação. Por favor, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu sabia que vocês iam me apertar bastante aqui. Espero que não tenham feito isso só com as mulheres. Mas eu quero, com muita humildade, pedir o seu voto. Nós temos 15 dias ainda. Como diz o Zé Martins, as pesquisas me apontam numa terceira via. Mas pensa um pouco, né? Pensa um pouco. Nós temos 2 candidatos, né? Os 2 que ocupam o primeiro lugar na pesquisa, que você escolheu para serem deputados. Um estadual e outro federal. Eu tenho dito pessoalmente aos 2, e também já disse publicamente, que o povo os escolheu para serem deputados. E é lá que eles devem ficar. Né? Eles devem ficar lá e nós fazermos um pacto por Joinville. Nós teremos muitos problemas a partir do ano que vem, pós-pandemia. Né? Nós temos 1 bilhão e 200 mil para pagar só da dívida que a prefeitura tem para com o nosso Ipreville. Então vamos fazer um pacto por Joinville, que os deputados fiquem onde estão e que você escolha essa terceira via para ser a prefeita de Joinville. Uma mulher que não lhes faz promessa. Basta olhar o histórico. Eu já fiz, eu não tenho que fazer promessa para ninguém. Né? E que os 2 deputados me apoiem e me ajudem. Aliás, eles terão uma sala do lado do meu gabinete, para que a gente converse todos os dias, todas as semanas, que os recursos cheguem para Joinville e que a gente possa trazer novamente o desenvolvimento para Joinville. Com humildade, eu peço teu voto. Tânia 23. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, candidata, pela sua participação aqui na Jovem Pan.